Vamos iniciar. Para estar dando início, convidar minha bela esposa para fazer a primeira oração. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por esse dia de hoje, pelas oportunidades que tem nos dado, pelo alimento na nossa mesa, por tudo, Senhor, pelas suas bênçãos sem medidas na nossa vida. Senhor, quero apresentar a Ti essa reunião de oração, que muito o Senhor vem abençoando, trazendo pessoas para ouvir a sua mensagem, para aprender mais, Senhor, sobre a Bíblia, sobre o seu Evangelho, sobre as boas novas. Senhor, apresento cada um que está aqui, o Senhor sabe a necessidade de cada lar, abençoe cada família, Senhor, cada pessoa, cada filho, cada esposo, cada esposa. Abençoe, Senhor. E apresento também a Ti, Senhor, a vida do Abel, que esteja com seu filho, que ele traga uma mensagem que entre em nossos corações, que colocamos em prática também, no discernimento, entendimento para entender essa mensagem, Senhor. Abençoa a saúde dele também, que muito esses dias tem estado meio fragilizado. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoe esse nosso encontro, essa nossa reunião, por mais que não estamos juntos presencialmente, Senhor, mas estamos aqui juntos no mesmo propósito, Senhor, que é para te engrandecer, te glorificar, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e já te agradeço, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Amém. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo quanto o Senhor tem nos preparado, Senhor. Já te agradeço pela oração da tua serva, Senhor, qual foi feita. Cremos que essa já tem chegado até ti, Senhor, e cremos que o Senhor atenderá, o Senhor já ouviu e atenderá conforme a tua vontade, Senhor. Deus eterno, ainda continuamos, Senhor, continuamos aqui na tua presença, clamando, implorando, Senhor, humildemente, reconhecendo o quão pequenos nós somos e precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para tudo nessa vida. O Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, quem nos dá a força, quem nos dá a inteligência, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos e continuamos a pedir essa providência, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor continue cuidando, assim como já vem cuidando. Deus, tem muitos irmãos que estão enfermos, que estão aflitos, Senhor. Muita enfermidade no meio do teu povo. Alguns pedidos têm chegado até nós, Senhor, de irmãos que participam conosco e por motivo de doença e outros motivos hoje não puderam estar aqui, Senhor. Ó Pai, apresento a Ti o Luiz Marcelo, que está com dores na coluna. Já há um bom tempo ele vem com essas dores, ó Deus. Para o encontro dele também, Senhor. Poderoso Tu és para aliviar, para cessar também com essas dores. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Esteja também na vida do netinho da nossa irmã Marie, que está neste momento lá no hospital, ali na Moca, passando o seu netinho, que está com um caroço no pescoço, e a família está muito aflita, não sabem o que está acontecendo, estão ali procurando a ajuda médica para poder saber o que é. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, acompanha aquela família, seja com o médico, com a equipe médica. Senhor, abençoa para que o médico possa estar dando o diagnóstico correto, o melhor tratamento para isto também, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, te apresento também nossa irmã Zefa, a qual o Senhor muito já tem abençoado, muito o Senhor já tem acompanhado a tua filha nas consultas, nos tratamentos, Senhor Deus, e já está se aproximando o dia da sua cirurgia.
aguardando apenas a confirmação, Senhor Deus. Pai, toma nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade impere, Senhor, que a tua vontade seja feita e que possamos aceitá-la, Senhor. Seja com toda a equipe médica, seja ali durante também essa cirurgia, quando for realizada, Senhor, e que a tua filha tenha uma boa recuperação também, Pai eterno, seja na vida do nosso irmão Isaías também, nas suas fisioterapia, nos seus tratamentos médicos também, Senhor, continua dando força para esse casal, Senhor, que muito nos tem abençoado, Senhor, com palavras abençoadoras, Senhor, com um bom testemunho também, e por esse amor que eles têm pela tua palavra e resplandece à luz de Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, apresento o nosso irmão Sérgio também, que há um bom tempo já está necessitando de um transplante de rim, seja na vida do teu servo, Senhor, abençoa ele, seja com ele durante esse tratamento, e se é da tua vontade, Senhor, de preparar um transplante de rim, Pai, seja feita a tua vontade. A nossa é de ver o teu servo curado, porém, nós, como servos, reconhecemos que a tua vontade, Senhor, é infinitamente melhor do que a nossa. Senhor Deus, nossa irmã Lourdes, que não está muito boa também, vai ao encontro dela, Senhor. Vai ao encontro da tua serva, Senhor. Tu conhece a condição que a sua filha se encontra e não está podendo aí participar hoje, seja também lá na vida dela e de toda a sua família, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, pela participação aqui também dessa nossa irmã Maria Angélica, seja na vida dela, de toda a sua família. O Senhor é conhecedor da necessidade, seja material, seja espiritual. Abençoa o lar da tua filha também, Senhor. Pai eterno, continua nos abençoando, Senhor. Continua abençoando esta reunião de oração, que esta reunião seja sempre para a honra e glória do teu nome, para que ninguém aqui venha querer se aparecer, que venha querer se destacar, mas que somente o teu evangelho, que somente Jesus Cristo possa ser o destaque, o assunto principal dessa reunião, Senhor. Que tudo o que for tratado aqui, Senhor, seja Cristo o centro de tudo. Coloca humildade nos nossos corações, Senhor. Coloca temor, coloca fervor, Senhor, nos nossos corações para ouvir, para gravar e para praticar a tua palavra, Pai eterno. Que o Senhor seja soberano nas nossas vidas. Usa, Senhor, cada um desta reunião de oração, usa como um instrumento, como um vaso para estar abençoando as pessoas que estão ao seu redor, abençoando sua família, seus vizinhos, companheiros de trabalho, ó Deus. Que cada um desta reunião de oração possa ser um pequeno Cristo, que cada um desta oração, Senhor, desta reunião de oração, possa sair daqui, Senhor, quando acabar a reunião, transbordando, Senhor, a luz de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, perdoa nós, Senhor. Perdoa nós porque muitas das vezes não sabemos nem o que pedir a Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, dá para nós, Senhor, aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Senhor Deus, abençoa nosso irmão Abel. Teu servo já estudou, já preparou a palavra, Senhor, mas que ele possa agora estar ministrando esta palavra, exortando, mas com a unção do teu Espírito Santo, com o direcionamento do teu Espírito Santo, e que a tua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, por tudo isso eu te peço, Senhor, e te agradeço. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém.
Senhor Abel, passando para ti a palavra, meu irmão. Quanto tempo, hein? Passa tempo. Boa noite, todo mundo. Paz do Senhor. Amém. Hoje a gente vai voltar, acho que faz um tempo também, né, que não tem uma palavra em João, que é o que a gente está acompanhando capítulo a capítulo. E dessa vez a gente está em João 12. A gente vai começar a ler a partir do verso 12. Antes da gente fazer a leitura, como faz um bom tempo que a gente não vê sobre o livro de João, queria fazer uma rápida recapitulação de qual o contexto que a gente está. A gente já está no meio do livro de João, então a gente já viu praticamente metade do livro inteiro. Essa outra metade, praticamente inteira, ela é a respeito das últimas semanas de Jesus. Acho que daria até para falar que 1/3 do livro de João é só da última semana de Jesus ali, antes da morte. O livro de João, ele é muito diferente dos outros. Tanto que quando as pessoas vão citar os evangelhos, na Bíblia a gente tem 4 evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles chamam os 3 primeiros com um nome, né? Eles dão o nome de evangelhos sinóticos, porque todos eles têm o mesmo ponto de vista. João é totalmente diferente, né? Ele dá um foco muito grande nessa última semana e esse foco começa a partir desses capítulos, tanto do 11 e vai se intensificar muito mais ali depois no verso 13. Mas no 12 a gente vai ver como que João nos introduz para esse foco todo que ele está dando. Ele já mostrou no comecinho do capítulo 12 que Jesus, quando estava numa festa, chegou lá Maria e quebrou lá derramou como que é o nome do vaso aqui? Ela derramou um bálsamo Babado, de né? nardo puro aos pés de Jesus, né? E esse bálsamo era caríssimo. E no final desse discurso, que é ali no verso 7, Jesus fala, deixa ela fazer isso. Estavam tentando impedir ela, né? E ele fala, que ela guarde isso para o dia para o dia que me embalsamarem. Jesus já estava falando da sua morte. Então, antes mesmo de morrer, Jesus já estava certo de que aquela ia ser a última vez que ele ia chegar em Jerusalém antes da sua morte. Naqueles dias ele já estava prestes a morrer, Jesus sabia disso. Então, logo depois desses acontecimentos, a gente chega no verso 9 de João 12, e a gente vai começar a leitura. Se o Zé quiser colocar na tela, ou melhor, a gente tá no 9? Isso, tá certo, a partir do 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui. Aqui a gente vê uma ponte de continuidade com o capítulo 11, que a gente viu sobre a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro estava morto há 4 dias e ressuscitou. Isso aí, o cara já estava podre, cheirando mal, e foi ressurreto. Muitas pessoas queriam ver o que estava acontecendo. Algumas não iam nem para ver Jesus, mas para ver Lázaro, para ter certeza que ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Mas o contraste que João faz aqui é, em um verso ele fala de como muitas pessoas estavam indo na direção dele, e por outro lado, outras estavam odiando que tinha gente crendo em Jesus, ao ponto deles se decidirem em matar Lázaro. Isso, se a gente só passa por esses versos, a gente acaba perdendo a riqueza que tem esse contraste que João faz. Meus irmãos, pensem nisso. Pensem no que aconteceu e como os fariseus responderam a isso.
O que aconteceu foi um milagre que é impossível que um homem tenha feito. Um homem natural não consegue ressuscitar morto. Se você for pegar um médico hoje em dia, né? Os médicos conseguem, né, fazer aquela manobra para a pessoa que o coração parou, o coração volta. Então você tem aquelas manobras, né, para ressuscitar a pessoa, ou com aquele aparelho de choque, né, o desfibrilador. Você dá o choque na pessoa, mas uma vez que a pessoa está 4 dias morto, não tem médico que resolva. Nem algumas horas depois de morto, o médico já tem dificuldade de fazer essa ressurreição. E Jesus, de propósito, esperou para que ficasse evidente que era uma obra de Deus ressuscitando aquele morto. Então, é tão milagroso esse milagre que é assustador alguém resolver lutar contra Deus nesse sentido. E foi isso que os fariseus fizeram. Isso mostra como o pecado e a cegueira que o homem está no seu estado natural é terrível, ao ponto dele não temer nem o Deus que ressuscita os mortos, ele não teme, mas ele quer lutar contra o poder desse Deus, matando tanto a Jesus quanto Lázaro. Eu me lembro de um exemplo que um pastor falou, que ele estava ouvindo esses pastores de algumas igrejas ditas evangélicas, né? Igrejas neopentecostais que não estão preocupadas com a pregação do evangelho, mas estão preocupados com milagres, falsos milagres. E um desses pastores viu uma pessoa que tinha na sua família, uma pessoa que era deficiente, né? Eu não sei se foi derrame que ela tinha, mas por ter uma pessoa assim na família, ela conseguiu imitar a pessoa com muita facilidade. E ele imitava a boca torta, a pessoa torta assim, os trejeitos de alguém que tinha uma deficiência física, né? E o pastor dessas igrejas ditas evangélicas ficou tão impressionado com a capacidade de imitação dele que convidou aquele rapaz para ir fingir que tinha um problema na igreja dele, para ele fingir que estava orando e a pessoa ser curada. Então ele entrava no culto fingindo que estava tendo um problema, para depois fingir que foi curado. E o pastor ofereceu dinheiro para ele, falando: olha só, vai lá, e você finge que é curado, e aí as pessoas vão querer vir na minha igreja, vão dar dinheiro lá e tudo mais. Isso é um pastor que estava fazendo isso. O descrente, que é esse menino que sabia imitar, respondeu para o pastor, falando: Deus me livre. Vai que Deus decide me julgar e faz com que eu de fato fique com esses problemas na minha vida. Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou mentir a respeito de Deus. É um incrédulo que tem muito mais fé do que um pastor dessas igrejas ditas evangélicas tem. Esse incrédulo tem muito mais certeza de que Deus é poderoso para mexer na vida ou na morte de alguém do que um desses pastores. E é essa visão, irmãos, que eu quero que a gente tenha. Esses fariseus não temiam o poder de Deus. Eles viram o milagre acontecer na frente deles e a cegueira deles foi o suficiente para, ao invés deles verem o milagre e crerem, eles ficaram com raiva de Jesus. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente for se achegar a Deus para orar, não se esqueça que Jesus, nas suas orações, nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, porque os nossos pecados podem ser tão grandes ao ponto da gente nem ver que nós somos cegos. E é assim que João descreve esses fariseus que lutavam contra o Filho de Deus, Jesus Cristo aqui na Terra, ao ponto de querer esconder o poder de Deus e o milagre. Mas o texto continua, e a gente vai ler a partir do 12, agora, que é a grande entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana,
bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. E seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Até aqui. Aqui, no dia seguinte, aquela mesma multidão que estava buscando, procurando Jesus, o encontrou porque soube que ele estava entrando em Jerusalém. E eles se prepararam e se anteciparam. Isso aqui é muito bonito, porque Jesus ele está sendo perseguido pelos fariseus por muito tempo. E alguns capítulos passados, os irmãos vão se lembrar, faz um tempo, né? Talvez não se lembre com tanta facilidade, que muitas pessoas estavam com medo de falar que Jesus era realmente Senhor, Rei de Israel. Porque os fariseus estavam querendo matar, expulsava da sinagoga quem falava isso. Os pais do homem cego estavam com medo, e a gente tem várias outras citações de que as pessoas estavam com medo de falar isso. E aqui, na entrada de Jerusalém, essas pessoas que viram o milagre que Jesus fez, viram Lázaro, tudo isso, eles não foram parados pelo temor dos homens. Quando alguns temiam a morte, alguns temiam o que os homens vão dizer, o que eles vão falar. Eles, quando viram Jesus, eles entenderam que esse era o Filho de Deus. Eles pegaram ramos de palmeiras e começaram a festejar a entrada dele. Mas as palavras que eles falavam as mesmas palavras que estavam escritas no Salmo 113, 26. Não precisa abrir, mas está escrito: Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. E em Zacarias também está escrito, Zacarias 9, do 9 ao 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Está falando do povo de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E os discípulos se lembraram dessa palavra só depois. Na hora, quando isso estava acontecendo, Jesus estava entrando, montado numa jumentinha, e todo mundo gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles na hora não souberam, mas depois eles se lembraram. Jesus estava cumprindo o que os salmistas falaram. Não foi Jesus que mandou as pessoas falarem Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas as próprias pessoas cumpriram a vontade de Deus. Porque o jumentinho foi Jesus que falou, né? Eu vou entrar no jumento. Aqui no livro de João não descreve isso, mas nos outros evangelhos a gente vê que Jesus manda um dos seus discípulos trazer uma jumenta. Mas isso também cumpria as escrituras, né? Apesar de Jesus ter chamado ou não, também cumpriu as escrituras, como a gente viu aqui em Zacarias. Mas Zacarias ele vai mais longe e diz no verso 10 que o seu domínio se estende de mar a mar.
desde o Eufrates até as extremidades da terra. Zacarias 9:10. E isso parece estranho, porque enquanto o começo do verso 9 de Zacarias, que é esse texto que os discípulos se lembram que estavam cumprindo a escritura, enquanto esse primeiro texto fala para Jerusalém exultar, ou seja, o povo que mora em Jerusalém exultar, no final do verso, fala que o reino de Jesus vai de mar a mar. Ou seja, não é só em Jerusalém. Ele vai de uma extremidade da terra até a outra. E naquele momento, o reinado de Jesus ele estava sendo invocado como rei só ali em Jerusalém. Só ali o povo estava falando, ó, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Estavam invocando Jesus como rei de Israel só ali. Mas é por isso que os discípulos iam se lembrar só depois, e é muito interessante a gente continuar a leitura para ver o porquê também esse texto estava se cumprindo. Mas para a gente sumarizar, antes da gente continuar a leitura e ver como que essa parte do texto também se cumpre, vamos resumir o que a gente está vendo. Jesus está sendo reconhecido por aqueles que viram os milagres que ele fez como rei de Israel, como o grande rei prometido a Israel. Ele era descendente de Davi. Ele é da descendência de Davi. Ele cumpre todas as escrituras que estavam falando e estavam cumprindo as escrituras aqui também. Naquela época tinha uma grande expectativa que o Messias viria para a terra. E os fariseus, como sempre, ignorando as escrituras, tinham inveja de Jesus. Mas é essa inveja que eles tinham que ia fazer com que Jesus fosse coroado o rei, tanto dos céus quanto da terra. Por que que é tão necessário essa inveja dos judeus? Isso vai ficar evidente nos próximos versos. Então aqui, depois que Jesus entra triunfante como rei na cidade de Jerusalém, nos versos 20 a 22, não só o povo de Jerusalém queria encontrar Jesus. Olha só que legal. Ora, entre os que subiram, esses subiram que ele está falando, é que vieram de outra cidade até Jerusalém, eles subiram até a cidade de Jerusalém para adorar durante a festa. Havia alguns gregos, e eu quero que vocês prestem atenção, por que é tão interessante ter grego aqui? Porque eles não eram de Jerusalém, provavelmente eles eram ou prosélitos que tinham se convertido ao judaísmo, iam lá festejar a festa, mas eles não poderiam fazer parte da cerimônia que era no templo. Estrangeiros não poderiam entrar no templo. Mas os gregos criam em Deus, criam nas escrituras, criam nos profetas e vieram gregos adorar lá também, que não eram israelitas. Provavelmente eles nem circuncidados eram. Senão João chamaria eles de prosélitos. Mas aqui eles eram só piedosos que vieram adorar. E aí continua a continuação. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Até aqui por hora, vamos pensar no que está acontecendo. A gente viu que a entrada triunfal de Jesus era ele entrar como jumentinho, lembra aquele texto de Zacarias, que fala que toda a terra ia fazer parte do domínio de Jesus. Mas Jesus estava entrando só em Jerusalém, mas tem gregos que fazem parte de povos de outras terras que estavam lá procurando Jesus. Então é como se a profecia está querendo se cumprir em Cristo. Gregos vieram para a festa como se outros povos de outras extremidades da terra estavam lá aguardando o Messias. E as profecias querem se cumprir em Cristo. E então esses gregos são levados até Jesus.
mas a reverência deles por Jesus não permite com que eles cheguem diretamente a Cristo. Então eles pedem por um dos seus discípulos para que eles sejam introduzidos até Jesus. E Filipe sabia que André tinha mais habilidade que ele de trazer as pessoas até Jesus. Isso a gente vê no capítulo 1 de João, né, que André leva a algumas pessoas até Jesus. Felipe chega, ó, André, você já introduziu algumas pessoas até Jesus? Me ajuda com esses gregos aqui também. Então foram os dois conversar até Jesus, e isso é uma grande evidência da piedade que aqueles gregos tinham, mesmo sem serem circuncidados e fazerem parte das questões cerimoniais dos judeus. Porque, de fato, um grego não poderia fazer parte de boa parte das cerimônias, e Jesus sabia disso. Vocês vão se lembrar de vários textos que os fariseus, eles se afastavam os gregos aqui, qualquer pessoa que não era judia. Ele era um bárbaro, um grego que não era judeu. A gente tem outras passagens que Jesus fala nos capítulos passados, só para lembrar vocês, para vocês verem como isso é muito vívido naquela época. Numa das passagens passadas, Jesus fala que para onde ele vai, aquele povo não poderia ir também. Jesus estava falando da sua morte, que para onde ele ia na sua morte e depois estar junto ao Pai, eles não poderiam ir. E aí os fariseus pensam que, para onde que a gente não pode ir? A gente não pode ir com a dispersão dos gregos, a gente não se ajunta com os gregos. Só para vocês lembrarem, que se eu não me engano está escrito no capítulo 6 ou 7 de João, como se simplesmente de sentar numa mesa e comer com um grego é uma vergonha para aquela época. São povos distintos. E esses povos separados estão querendo se aproximar de Jesus. Como Jesus responde a esse pedido para que outros povos se acheguem até ele? Jesus responde no verso 23, João 12, 23. E diz assim: Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Até aqui, até aqui. Como eu disse antes da gente começar aqui a reunião, falei para o Zé que esses próximos capítulos de João, eles são densos demais. Eles têm muitas coisas. Enquanto os gregos chegam para falar com Jesus, povos de outras terras chegam para falar com Jesus, Jesus se lembra da sua glorificação. Como ele vai ter o domínio sobre toda a terra. Ele vai ter o domínio sobre os judeus, sobre os gregos, e como o poder dele, o seu domínio vai se estender de mar a mar, como disse Zacarias, como a gente viu. Só que ele fala que esse momento dele ser glorificado, ele junta isso com é chegada a hora. E os irmãos, se vocês prestaram atenção nos estudos que a gente fez no livro de João, Jesus e o próprio João fala dessa hora de Jesus várias vezes. A gente não precisa abrir também. No capítulo 7, diz assim que então procuravam prender Jesus, alguns dos fariseus, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, João fala da hora de Jesus, a hora dele ser preso, porque alguns procuravam prender ele, mas ainda não era a hora dele. No capítulo 8, no verso 20, diz: proferiu-lhes ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ele estava lá no templo, Jesus falando, né? Quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. De novo, no capítulo 8, ninguém prendeu Jesus porque ainda não foi chegada a sua hora. E agora Jesus fala: é chegada a hora. Jesus está falando: agora eu vou ser preso. Só que Jesus associa essa grande hora dele ser preso e ser morto
com a sua glorificação. Jesus está falando que na hora que ele for preso e ele for morto, o Filho do Homem será glorificado. E ele não para por aí. Ele continua no verso 24. Ele vai continuar a falar mais sobre a morte dele. Que é a grande glória. Por que Cristo veio na Terra? Ele veio para manifestar essa glória. E essa glória se manifesta como? Em verdade vos digo. É muito sério o que Jesus está falando aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Algumas pessoas, quando olham para a vinda de Jesus para o mundo, pode tirar o texto da tela, eles pensam que o que os fariseus fizeram foi um grande. A morte de Jesus foi o maior erro que aconteceu no mundo. A gente pode até dizer que foi o maior crime que foi cometido, porque nunca na história do mundo o próprio Deus foi assassinado. Então, sim, esse foi o maior crime que aconteceu no mundo, a morte de Cristo. Mas não dá para dizer que foi um erro na história. Na realidade, a morte de Cristo foi o maior acerto da história, porque foi com a morte de Cristo que homens de todos os povos, não só de Jerusalém, mas de toda a terra, são salvos. E Jesus fala, ele se compara, ele faz uma parábola dele mesmo com um grão de trigo. Ele fala, quando você joga o grão de trigo na terra, para ele. E os irmãos podem até pensar nisso, né? Se você planta uma sementinha de feijão, né? Na escola, todo mundo já fez isso, provavelmente vocês já fizeram em alguma medida. Colocar uma sementinha de feijão na água lá, e ele brota até das primeiras sementes de feijão. A primeira que você colocou para brotar morreu. O feijãozinho abre, ele começa a dar frutos, mas a semente em si morre, o feijão morre. Você não consegue recuperar aquele feijão que você plantou. Ele vai morrer. Para que ele possa dar fruto, ele vai morrer. E Jesus se compara com um grão de trigo, que para que ele produza muito fruto, ele precisa morrer. Então Jesus olha para sua morte e fala: com a minha morte, comigo morrendo, um homem morrendo, assim como um trigo morre, produz muito, com a minha morte, eu vou dar vida a muitos. É o que Jesus está falando. Esses gregos que estão vindo até mim precisa da minha morte para que eles sejam salvos. E Jesus não para por aí. Quando ele olha para si mesmo e olha para a sua morte, no verso 25 até o 26, ele sabe que ele não está só. E ele fala: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pode deixar o texto aberto, mas vamos voltar no verso 25 para a gente ver o que Jesus está falando. Ele está falando: quem ama muito a sua vida, perde a vida. Mas, por outro lado, quem odeia, preserva. É um daqueles grandes contrastes que Jesus adora fazer esses contrastes, mas algumas pessoas acham que ele tem esse jogo de palavras só para causar um grande impacto. Mas, né, as pessoas hoje em dia falam, né, sem sofrimento, sem ganho. Né, no pain, no gain. Tem muitas frases de efeito que colocam conflito, mas aqui Jesus, ele não é uma frase de efeito por frase de efeito. Jesus não está falando que quem ama a sua vida perde-a para dizer outra coisa. Ele está sendo literal. Jesus está falando da morte dele e tá no verso seguinte está falando de que quem ama a sua vida perde.
Como uma comparação interessante, tem uma história de que alguns caçadores na África caçavam macacos para se sustentar. E na África é muito difícil, né? Não tem aqui igual a gente, né? Uma indústria de produção de carne, coisa assim. Então eles caçavam macacos, né? E nessa necessidade, eles faziam uma armadilha que era colocar, eles faziam um buraco na terra e colocavam, acho que era sementes, eu não lembro muito bem o que eles colocavam, dentro desse buraco. Ou era numa gaiola, assim, eu não me lembro muito bem. Mas a questão central é que o macaco via a semente, ou não lembro o que era, né? Ali que ia chamar a atenção dele. O macaco colocava a mão por dentro de um buraco e segurava as sementes. E com a mão fechada, a mão dele não conseguia voltar, né? A mão fechada do macaco, o buraco era pequeno o suficiente só para a mão do macaco passar sem nada dentro. Na hora que ele pegava, a mão dele não voltava. E aí, os macacos amavam tanto, eles queriam tanto comer a semente, que eles não soltavam e viam os caçadores chegando até eles. Os macacos ficavam desesperados querendo correr, mas eles não soltavam a semente. Então eles ficavam desesperados, se debatiam, tentavam tirar a mão, mas eles não abriam a mão e tiravam ela sem a semente. Eles queriam muito a semente. Eles se desesperavam para fugir, mas eles queriam ter a semente na mão. E acho que é muito disso que Jesus está falando. A nossa vida aqui nessa terra, ela é igual essa semente, que se você coloca a mão no buraquinho e você quer segurar a sua vida nesse mundo, o caçador vai vir e vai te pegar, igual os caçadores na África pegavam os macacos. Você só tem um jeito de salvar a sua vida, e o macaco só tinha um jeito de salvar a vida dele. Se ele desistisse, se ele odiasse a semente, soltasse ela e fugisse. Aí ele ia salvar a sua vida, mas porque ele não amou tanto assim a semente dele. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Se nós amamos a nossa vida nessa terra, nós vamos perder a nossa vida na eternidade, a vida eterna. E Jesus está comparando isso com a morte dele. E no verso seguinte, ele fala assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Jesus não está falando de que você simplesmente tem que obedecer a Cristo. Ele está fazendo uma ligação lógica entre a morte dele no capítulo 24, que ele ia ser o grão de trigo que ia cair na terra e ia morrer. Fala que isso vale para qualquer pessoa no verso 25. Todos os homens que amam a sua vida nesse mundo vão perder a sua vida, mas aqueles que desistem da sua vida ganham a vida eterna. Jesus está comparando esse homem falando, da mesma forma que eu, o Cristo, morro na cruz, vocês têm que morrer nessa terra para ganhar a vida eterna. E ele fala: se alguém é meu servo, vai estar onde eu estou. Se eu estou lá na cruz e vou morrer, o meu servo morre juntamente comigo. Se eu, que sou o Senhor, fui perseguido, muito mais perseguirão a vós. E isso é o que diz 2 Timóteo. Paulo fala a mesma coisa que Jesus está falando aqui. 2 Timóteo 3, no verso 12, diz assim, o Chaves pode abrir, 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o próprio Jesus, antes dessa data, falou em Mateus 5, do verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino desse mundo? Não. Porque deles eles vão ganhar essa vida, eles vão ter uma vida muito próspera? Não. Porque deles é o reino dos céus, não aqui da terra. E continua: bem-aventurados sois quando, por minha causa, por conta de Cristo, vos injuriarem
vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus e não na terra, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Até aqui. Pode tirar o texto da tela. Por isso que Jesus fala que se alguém me servir, o Pai o honrará. Ele está falando, se alguém me servir, essa pessoa vai ser perseguida aqui nessa terra. Quem ama a Cristo e quer ver justiça nesse mundo, né? Quem tem fome e sede de justiça vai ser farto não nessa terra, no mundo por vir, porque lá é o reino onde habita a justiça. Aqui nessa terra, o mundo jaz do maligno. Os homens, todos os homens que não estão em Cristo, eles são filhos de Satanás, como a gente já viu nos capítulos passados, que Jesus fala. Todo aquele que não crê em Cristo jaz do maligno, eles são filhos de Satanás. Então, o mundo odeia a Cristo e os seus servos. Por isso que Jesus morreu e foi perseguido. Por isso que os discípulos foram perseguidos, irmãos. O que nós temos feito? Vocês têm sido perseguidos por conta da justiça de Deus? Porque muitas vezes a gente sofre perseguição, irmãos. Mas muitas das vezes é por conta dos nossos pecados. Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é duro de coração, porque a gente odeia o nosso próximo, porque a gente ama muito a nossa vida e não consegue se ver humilhado nesse mundo e falar, não, isso aqui é meu direito, esse é o direito que eu tenho. Sendo que Jesus tinha todo o direito de viver. E mentindo, dizendo todo mal contra ele, ele morreu para cumprir a vontade de Deus. Ele amou mais ao Pai e as suas ovelhas do que a si mesmo. Irmãos, se Jesus, que entregou a sua própria vida, se tem alguém que viveu justo nesse mundo, foi Jesus Cristo. Ele curou os enfermos, ele alimentou os necessitados, ele pregou o evangelho, corrigiu os erros, ele sofreu injustamente, mas ele morreu não por conta desses fariseus, por conta do meu e do seu pecado. Porque o nosso pecado é tão ruim que só a morte do próprio Filho de Deus nos tiraria esse pecado. E depois dele nos salvar, ele diz: agora vai você e sofre pelo menos um pouco para mostrar que você é o meu servo. Se você precisa sofrer um pouco de perseguição nesse mundo, irmãos, bem-aventurado sois vós. Isso é o que diz Jesus. Foram assim que perseguiram os profetas e foi assim que perseguiram a Jesus. Não se incomodem se no seu trabalho, quando você falar a verdade e não mentir, e o seu chefe achar ruim com você e te demitir porque ele queria que você mentisse no trabalho e você falou a verdade, não se incomode. Foi assim também que perseguiram Jesus, quando falou a verdade no meio de um povo ímpio. Porque os chefes ímpios que odeiam a bondade fazem isso com pessoas boas, demitem. Se você, depois de ter buscado o bem, sofreu, bem-aventurados sois. Aonde Jesus andou, assim também ande vocês, irmãos, fazendo bem e, se preciso for, sofrendo pelo bem, porque a nossa honra não deve ser a honra dos homens desse mundo, nem dinheiro, nem nada nesse mundo. Mas no dia em que, se necessário for, morrer por conta do nome de Cristo, Deus, no céu, vai nos receber de braços abertos e antes importa receber a honra de Deus do que a dos homens. E é assim que Jesus termina o verso 26, para a gente continuar a leitura até o verso 27. No final do verso 26, ele diz: se alguém me servir fazendo o que eu fiz,
fazendo bem, até sofrendo por isso, o Pai o honrará. Então, irmãos, a gente não fica sem recompensa. Mesmo que vocês não vejam recompensa nessa terra, nós temos uma recompensa junto ao Pai. O Pai honra aqueles que são servos de Cristo, aqueles que obedecem a Cristo. E aí continua. Jesus fala: agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente por conta deste propósito, vim para esta hora. E Jesus fala, a gente não vai ler o verso todo, o 28, a gente vai ler o comecinho só. Diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Até aqui. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por uma dessas situações que tem algo muito bom para vir, mas vocês sabem que para a gente ter esse algo muito bom, tem algo muito duro de acontecer também. Jesus, quando ele está pensando na grande glória, ele está falando, agora será glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na mente dele, Jesus sabe, é a hora que eu vou morrer. E eu vou sofrer a ira dos homens e a de Deus por conta dos pecados dos homens. Então, nos mesmos versos que Jesus fala da grande glorificação dele, ele fala, agora está angustiada a minha alma. Irmãos, pensa em um homem que nada pode abalar ele. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Desdenhavam de Jesus, se vocês forem lembrar, quando falaram para ele subir para a festa. Os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, depois que Jesus falou um discurso, falou a verdade, eles pararam de seguir Jesus. Jesus sofreu uma oposição do povo de Deus daquela época, dos israelitas. Ele pregava o evangelho e muitos não ouviam. E Jesus tem em vista que ele vai sofrer oposição até dos seus discípulos mais próximos. Todos abandonariam ele. E todos os amigos de Jesus iam abandonar, e Jesus sabia disso. Mas Jesus não está angustiado por conta do abandono dos homens. Jesus acabou de falar que não é para a gente esperar a glória dos homens, mas a glória de Deus. Por que, que a alma de Jesus está angustiada se ele tem certeza que ele tem uma glória com o Pai? Se ele sabe que ele não precisa da glória dos homens, mas ele precisa da glória de Deus, por que, que a morte dele dá tanto medo para ele, sendo que ele sabe que ele tem um prêmio tão grande no futuro? É porque Cristo não temia os homens. Cristo não temia a morte que os homens iam infligir contra ele. Muitas pessoas descrevem a morte de Cristo como a gente vê naquele filme A Paixão de Cristo, né? Lá a Paixão de Cristo mostra Jesus, e isso é verdade, irmãos. Jesus, ele sofreu no corpo mais do que eu diria qualquer homem sofreu no corpo. Eu estou passando por um momento muito difícil de muitos problemas de saúde. Mas meus problemas são muito pequenos comparado com o que algumas pessoas já passaram, com dores que algumas pessoas passaram. E pessoas que morrem com dores de doenças. Agora, Jesus, ele sofreu fisicamente tanto que ele foi desfigurado. A Escritura diz que as pessoas olhavam para ele e nem o reconheciam de tão desfigurado que ele ficou. E isso descreve bem o filme da Paixão de Cristo. Mas o que Jesus mais teme não é o que os homens podem fazer no corpo dele. É porque ele sabe que a hora dele ser glorificado é a hora que ele vai levar sobre ele o meu e o teu pecado e vai sofrer a ira não dos homens, mas de Deus. Jesus, em toda a sua vida, em todo o percurso dele aqui nessa terra, Deus estava com ele. Mas quando ele subiu na cruz e morreu, Jesus morreu sozinho, porque foi abandonado por homens
e por Deus. Irmãos, nós temos a alegria de falar que se nós cremos em Cristo, nós nunca vamos ser abandonados por Deus. Cristo não teve o privilégio de falar isso. Ele sabia que a hora dele ser glorificado, de cumprir a vontade de Deus, ia ser a hora que Deus iria o abandonar. E é dessa hora que ele está falando. Não, ele não teme homens, ele, ainda que saiba que ele vai sofrer nessa vida, ele vai ser abandonado pelo Pai dele. Aquilo que ele promete a nós, que nunca vai nos acontecer, ele fala: minha alma está angustiada, o que eu vou falar? Eu vou falar, passa de mim esse cálice. Foi para essa hora que eu vim na terra para ser abandonado por Deus, para que você, eu e você, irmão, os gregos que estavam chegando até Jesus, aquele povo ímpio que estava apedrejando ele, para que ele pudesse salvar aqueles homens, para que nós não passássemos pelo abandono de Deus. Ele foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. E essa é a hora em que Jesus é glorificado, em que o propósito de Deus vir ao mundo é cumprido. Essa é a grande hora da glorificação de Cristo. E é por isso que a alma dele se angustia, porque o prazer da alma de Cristo é o Pai. E o Pai vai abandonar o Filho por conta do nosso pecado. E Jesus fala: o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que passe essa hora, mas foi precisamente para essa hora que eu vim no mundo. E no verso 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Jesus está falando: Deus, faça a tua vontade acima da minha. Se eu preciso morrer para que seja feita a sua vontade, faça a tua vontade. João 12, 28. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Pode colocar na terra, Zé. João 12, 28. E depois que Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu e disse: Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Nesse grande momento de angústia de Jesus, enquanto ele está respondendo a pergunta dos gregos, ele vira para Deus e faz uma oração: Deus, glorifica o teu nome. E Deus responde: Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Isso mostra como o que Deus responde não é um pedido de Deus, me livra, me dá mais dinheiro. Óbvio que Deus cuida de nós e Ele dá isso. Mas Deus fez questão de, dos céus, responder que o ponto da glória de Deus no mundo não ficou sem resposta. Deus vai ser glorificado nesse mundo. Jesus vai morrer, vai cumprir o seu papel para abençoar pecadores miseráveis como eu e como você. O pecado de todos aqueles que têm Cristo vão cair nas costas de Cristo e ele vai ser morto para que o nome de Deus seja glorificado, Cristo seja glorificado e o Pai seja exaltado. A multidão, continuando no verso 29 e 30, escutou essa voz também. E é impossível que alguém possa dizer que isso não foi um testemunho de Deus mostrando que Jesus é o próprio Cristo. Ele já entrou, como dizia as Escrituras, já fez tudo o que dizia as Escrituras no momento que ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Quem pode dizer que isso não é Deus confirmando Jesus como Filho de Deus? A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão, de tamanha era a força da voz que foi dita. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Irmãos, não foi só João que ouviu, não foi só Jesus que ouviu. O povo inteiro que estava lá, os fariseus
que estavam lá ouviram uma voz do céu que dizia: eu vou glorificar o meu filho. Foi para eles crerem que essa voz veio. Não foi para Jesus, foi por conta de nós, para que nós creiamos em Cristo. E Jesus continua o seu discurso. A gente não tem mais tempo, a gente vai terminar no verso 33, tem mais 3 versos para a gente ler. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus aqui, ele termina no seu discurso que ele estava falando com os gregos. Porque Jesus diz, quando eu for levantado da terra, e Jesus estava dizendo de que gênero de morte ele ia morrer, crucificado, ele falou, eu vou atrair todos a mim. Vocês gregos que hoje estão vindo, quando eu morrer, na minha morte, eu vou comprar a salvação de todos os meus filhos, tanto dos que estão perto dos judeus, quanto dos que estão longe dos gregos. Por isso que Jesus fala isso. Jesus, quando ele vê povos que não são judeus se aproximando até ele, ele sabe, para eu conseguir ter o meu povo, como a gente já viu, né? As minhas ovelhas, eu tenho ovelhas de outro aprisco que eu vou conduzir elas, para ele conseguir conduzir as ovelhas, para ele chamar os seus filhos que estão espalhados no mundo. Nós que estamos aqui, nós somos iguais a esses gregos, a gente quer se aproximar de Jesus, mas Jesus até aquele momento não podia. Existia uma parede de separação entre o povo judeu e os não-judeus, entre nós. E Jesus falou, no dia em que eu morrer e comprar a salvação dos meus filhos, eu vou atrair todos a mim. Irmãos, a minha e a sua salvação só é possível com a morte de Cristo. E Jesus fala, porque chegou a hora de ser julgado este mundo e o príncipe desse mundo será expulso. Esse texto é muito difícil de explicar em poucas palavras, como a gente já não tem mais muito tempo, mas o próprio Jesus já falou que o mundo jaz do maligno. Paulo, nas suas cartas, disse que o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, tem segurando os homens nas suas mãos. E Jesus fala que quando ele morrer na cruz, ele vai expulsar o príncipe desse mundo. Mas algumas pessoas podem falar, ué, mas Satanás ainda atua nesse mundo. E é verdade, Satanás ainda atua nesse mundo, mas com a morte de Cristo na cruz, foi dada uma sentença de que Satanás não tem poder mais sobre os homens. Depois que o homem pecou e o homem caiu na queda, no pecado do homem, todo o gênero humano estava sob o jugo do pecado. Todo o gênero humano caiu na morte do pecado. E Deus anunciava um grande Salvador desde o Velho Testamento. E esse Salvador ia tomar o reino do mundo das mãos de Satanás. Até pouco tempo antes da morte de Cristo, Satanás reinava no mundo. Por isso que só os judeus, um pequeno povo, era o povo de Deus. Todos os outros povos não ouviam as notícias e eram separados da comunidade de Israel. Jesus fala, quando eu morrer na cruz, eu vou expulsar Satanás e ele não vai ter mais poder na terra. O poder que Satanás hoje tem na terra é parecido com o poder de guerrilhas. Pensa, irmãos, em uma grande guerra está acontecendo e todos os povos. Eu não sei como explicar hoje em dia para ficar fácil de entender. Eu vou tentar explicar de um jeito sem envolver guerra para ser mais simples.
Pensa que vocês, irmãos, já ganharam uma causa. Isso aconteceu com meu pai. Ele já ganhou uma causa na justiça e já está declarado nos autos de Ferraz, do Fórum de Ferraz, e no Brasil, se você pesquisar na internet, o meu pai ganhou essa causa. A causa é dele, já foi batido o martelo pelo juiz, que um cara que roubou ele tem que devolver o dinheiro. Mas o cara devolveu o dinheiro pro meu pai? Não devolveu. O cara tá fugindo por aí. Ele tá correndo, 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 e ele não devolve o dinheiro. E é isso que acontece com Satanás. Quando Cristo morre na cruz, ele toma das mãos de Satanás o reino e o domínio sobre o mundo. E Jesus, então, domina sobre o mundo. Mas Satanás está correndo, correndo, correndo. E ele sabe que no último dia, Jesus vai, com o sopro da boca dele, vai acabar com todo o poder de Satanás. Mas o último dia só é possível porque Jesus morreu na cruz. Jesus expulsou o príncipe desse mundo, como está escrito. Chegou a hora de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Por isso, irmãos, quando vocês pregam o evangelho, a gente não está pregando o evangelho para um mundo que está sobre as cadeias insuperáveis de Satanás. Mas quando a gente prega o evangelho, a gente prega o poder de Cristo. E não tem grilhões do inferno que possam lutar contra a grande vitória de Cristo na cruz. Então, irmãos, como uma grande conclusão desse discurso que não acabou o discurso de Jesus, mas a gente não vai continuar, eu quero falar, irmãos, que se tem alguma coisa que a gente, nós cristãos, precisamos nos gloriar, é na morte de Cristo na cruz. Se nós, irmãos, precisamos viver a nossa vida com alguma coisa em mente, é com a morte de Cristo em mente. Porque se a gente tem a morte de Cristo na nossa mente, a gente vai se entristecer pelos nossos pecados. Quando Cristo sofreu o maior abandono, irmãos, pensem em vocês. Eu sou casado há, 7 anos. E parece que a minha vida é tão grudada com a minha esposa, parece que eu vivo a vida inteira, parece que eu nasci grudado com ela. Eu imagino o irmão Isaías e a Zefa também, quantos anos de casamento, a Joelma e o Zé. Quanto mais tempo junto, mais eu vi um estudo, as pessoas falando isso, né? As separações mais difíceis são as separações de pessoas que estão junto há muitos anos. Porque é muito duro. Se a minha esposa morresse, eu não sei como que ia ser a minha situação depois. E ela fala que para ela ia perder muito da alegria dela se eu morresse. Irmãos, pensa na proximidade maior que você tem com alguma pessoa, seu filho, sua esposa. Como seria dolorido se separar dessa pessoa? Pensa na dor que você tem disso. Agora multiplica isso ao infinito, ao filho. Qual a relação que o filho tem com o pai? A relação eterna de amor do pai com o filho. E Jesus provou não uma separação de um marido com mulher, ele provou uma separação eterna que ele tinha com o pai. Eu não consigo imaginar a dor que foi para Cristo ser separado de Deus por conta do meu pecado. E uma visão clara da maldade do nosso pecado pode quebrar o nosso coração e fazer nos entristecer. O meu orgulho fez isso com Cristo. Foi o nosso pecado que matou Cristo. Pense no seu pecado, irmão. Pense em Cristo na cruz. Se isso não deixa nós de joelhos, não tem nada que vá mortificar o seu pecado, a não ser o poder de Cristo na cruz. Só uma visão clara da cruz quebranta um coração. Por isso que Jesus abre os nossos olhos para a gente ver a cruz. Irmãos, é esse reino celeste de Deus que a gente tem que ter em mente. Por isso que a gente não se preocupa com o reino desse mundo. A gente não se preocupa se a gente é perseguido pelos homens, se a gente é abandonado pela família, se vão desdenhar da gente, porque se nos perseguirem, a gente fica feliz. Porque
que foi assim que perseguiram também Cristo. Então, irmãos, que a gente possa viver a nossa vida à luz do Evangelho. Pregar o Evangelho à luz da verdade. Que os homens que escutam, se Deus quiser iluminar o coração deles, não tem nada que vai prender eles. No Velho Testamento, existia um grilhão de Satanás prendendo as nações. Hoje, Jesus libertou as nações do poder de Satanás. Irmãos, vivamos as nossas vidas para a glória de Deus, porque para nós é muito mais fácil do que foi para Cristo. Cristo teve que provar a oposição do próprio Deus contra ele. Nós não vamos precisar disso. Então, o que é as poucas perseguições que nós passamos nessa terra? Vivamos a nossa vida de perseguição e de lutas nessa terra com ânimo, sabendo que Deus tem a honra dele preparada para nós. E a glória de Cristo será a nossa glória. E nós vamos estar juntos com ele eternamente. Amém. Amém, Zé. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Pai, assim como tu glorificou o teu nome na vida de Cristo, pedimos que, em alguma medida, o Senhor também glorifique o seu nome nas nossas vidas. Ainda que em medidas pequenas e ínfimas comparado com o grande sofrimento de Cristo na cruz para glorificar o teu nome, para a nossa salvação. Glorifica, Pai, o teu nome nas nossas vidas. Quando nós mortificamos os nossos pecados, quando nós enfrentamos a oposição dos homens, Deus, seja o Senhor glorificado. Seja tu tudo nas nossas vidas. Humilha, Pai, o nosso homem para que a gente não ame a nossa vida nesse mundo mais do que a Ti. Porque se nós amamos a nossa vida nesse mundo, nós sabemos que até podemos ter alguma coisa nesse mundo, mas vamos perder a nossa vida eterna. Pai, queremos que o nosso coração esteja em Ti, na eternidade com Cristo em Deus. Por isso, abre os nossos olhos para vermos como a nossa vida nesse mundo não tem valor se não temos o Senhor. E se temos o Senhor, podemos enfrentar tudo. Nos dá força, Pai, para enfrentar a oposição do mundo. Se Cristo venceu o mundo e comprou a vitória para nós, nós podemos, ó Pai, enfrentar um pouco de oposição nesse mundo. Dá ânimo ao nosso coração, daqueles que estão aqui, para que nós vivamos a nossa vida nesse mundo à luz de Cristo na cruz, porque Ele venceu a vitória que nós não podíamos vencer. Te agradecemos, Pai, por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Zé. Obrigado. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Palavra Amém. maravilhosa. E boa noite a todos. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Bom descanso a todos. Amém. Boa noite, a paz do Senhor.